Meus irmãos, hoje, dia 12 de julho, nós estamos aqui para trabalhar a espiritualidade. E nós vamos falar hoje a respeito de como plantar as sementes do bem. Porque a gente, na nossa vida, pode plantar sementes do bem ou sementes do mal. As sementes do bem são o amor, a verdade e a justiça. Todas as coisas relacionadas ao amor, quando a gente trata as pessoas com amor que a gente tem no coração, que a gente está realmente sendo sincero, a gente está plantando sementes de amor. Agora, quando a gente já tem uma implicância com a pessoa, muitas vezes as pessoas implicam com o outro porque não gostam de alguma coisa, ou que a pessoa falou, ou o jeito dela, ou ela é mais devagar, ou é acelerada demais, ou então ela tem algumas inadequações no seu funcionamento e não percebe, e aí a pessoa vai pegando uma implicação. E através dessa implicação ela vai gerando um sentimento negativo em relação àquela pessoa. E com isso ela já tem uma pré-indisposição. E aí basta alguma coisa que dê errado, que atravesse, que a pessoa não goste, e ela já está pronta para xingar, para falar coisas que vão ofender o outro, ou magoar, ou até brigar, conflitos. Então, porque a pessoa não consegue segurar aquela pressão, porque ela certamente não está bem sintonizada com a luz do amor. E isso é uma cena extremamente comum, onde as pessoas no seu dia a dia, os motivos são variados. Eu citei um, mas podem ser muitos motivos que vão trazendo chateações, que vão trazendo sentimentos negativos, e a pessoa já fica indisposto com aquele outro irmão. E com isso, a pessoa não percebe que ela está navegando naquele mundo e está ficando com raiva. Alguns percebem e acham que é daquele jeito mesmo, não quer nem saber, quer se expressar, quer mandar o cara para a lua. Mas, enfim, se a pessoa estiver sintonizada com a luz, ela vai conseguir pensar, ela vai ver. E ela vai fazer o quê? Ela vai devolver o mal com o bem. Ela vai fazer orações pela pessoa, tentar pensar melhor, pensar positivo, tentar compreender as limitações que o outro tem, ou entender qual é o alcance que o outro tem. Porque muitas vezes as pessoas julgam os outros baseados em si mesmo, naquilo que eles acreditam, que eles pensam que é certo, e nem sempre é. Então, o outro é diferente, ninguém é igual. Então, essa questão de tentar compreender é que necessita a boa vontade. As pessoas precisam ter boa vontade. E muitas vezes a pessoa já não tem a boa vontade. Ela já está mais pronta para a guerra. Porque a humanidade, em verdade, tem um problema com a guerra. Qualquer coisa dá errado, vão para a guerra. E essa guerra, ela não é só uma guerra entre países e nações, é uma guerra diária entre as pessoas. Basta ter dois que já tem guerra. Está o exemplo na Bíblia. Tinha dois, que era só Abel e Caim, e um já matou o outro. Então, onde tem seres humanos,
tem conflitos e tem guerras, porque não se amam. E com isso ficam fazendo o quê? Plantando sementes do mal. Em vez de plantar as sementes do bem, plantam as do mal. A pessoa, acaba tendo um problema, acaba falando coisas, que não deveria falar, porque Jesus mesmo diz, pelas suas palavras sereis, absolvidos ou sereis condenados, porque todo mundo, tem aqui na Bíblia, Jesus fala que em Mateus, capítulo 12, versículo 36. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque você será justificado por suas palavras e será condenado por suas próprias palavras. Então, as pessoas plantam muitas sementes do mal com as palavras. E a pessoa fala, desabafa e esquece. O outro que recebe a ofensa não esquece. E um dia ele fica preparando para te dar o troco. E a vingança das pessoas sempre é numa proporção maior do que aquilo que ele recebeu. A pessoa não se contenta em devolver o mesmo, ela quer devolver mais. Então, isso faz com que as pessoas fiquem plantando cada vez mais sementes do mal. Porque não aprenderam a amar. Falta esse amor. Falta olhar para o irmão como sendo um irmão. Falta ver que ele é como você, que você deve tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Então, a outra forma que está muito grande hoje é justamente a mentira, a falta da verdade. Porque quando as pessoas falam coisas boas, quando as pessoas dão conselho, quando as pessoas ajudam outra a resolver um problema, elas estão plantando as sementes do bem. E vai ter um retorno do bem. Agora, quando as pessoas mentem, enganam, usam a palavra para tirar proveito em cima das suas intenções escusas, aí a pessoa está plantando sementes do mal. E vai vir a colheita. Então, a palavra é muito fácil de pronunciar, só que depois que ela dita, não tem mais como recolher. E hoje, que as palavras são gravadas, estão na mídia, mesmo que tu deleta do seu celular, ela está na nuvem e pode ser resgatada. Então, infelizmente, estamos tomados pelos fakes, que é uma palavra que parece que daí não é mentira, mas é mentira. Então, a gente tem que ficar ligado, porque chegamos no momento em que você, pela mídia, não sabe mais se aquilo que você está ouvindo realmente foi dito por alguém ou foi criado pela IA. Você não sabe se aquilo que tu está ouvindo, existe. Você não sabe se aquilo que você está vendo é real ou é um fake montado. Então, a mentira está tomando conta. As pessoas querem impressionar os outros em cima da mentira. E só plantam sementes do mal, não plantam sementes do bem. E aí ainda sobra a justiça. E a justiça humana, ela realmente tem coisas boas, mas ela tem muita coisa ruim, porque para ser uma justiça verdadeira, a luz da justiça é a luz da verdade. Teria que ter toda a verdade para poder ser justo ao julgar qualquer um ou ao agir. Então, a forma
que as pessoas são mais injustas com os outros é através do julgamento, julgando sempre a atitude do outro, o que ele está fazendo, e às vezes sempre procurando uma coisa errada para poder criticar ou para poder, sabe, tripudiar em cima da pessoa. Sendo que é uma forma de atirar pedras nos irmãos. E a gente não deve atirar pedra, porque Jesus pediu. Só quem nunca pecou. E como todos pecaram, então ninguém pode atirar pedra no outro pelo erro, pelo defeito, pelo pecado do outro. E nós estamos cheios de juízes julgando. E os juízes que julgam aqui, os humanos, só julgam para condenar. Dificilmente a pessoa tem uma palavra de amor ou então uma compreensão para absolver. Ou então, mesmo que a pessoa seja culpada, ela vai receber as consequências do seu erro. Ela vai ter o sofrimento inerente àquilo. Então, para que a gente precisa querer ainda apertar mais a pessoa, julgando e condenando de uma forma injusta? Então, não julgar. Palavras, pelas palavras será absolvido ou condenado. Toda palavra inútil, então, se não tiver nada para falar, procure não falar coisas inúteis. Porque você vai ter mais chance de ser justo e verdadeiro e amoroso. Agora, se falar porque você gosta de falar, quer se expressar, quer que as pessoas prestem atenção em você, aí você deve falar coisas com sabedoria, não coisas aleatórias ou coisas sobre os outros, porque o que cada um tem a ver com a vida do outro? A pessoa não consegue cuidar nem da sua e está o tempo todo ocupado olhando o que acontece com o outro. E ninguém tem nada a ver com isso, a gente tem que cuidar de si. Que se todo mundo cuidasse de si, estava tudo cuidado. Ninguém precisava cuidar de ninguém. Existem pessoas naturalmente que têm seus limites, ou deficiências, ou doenças que precisam de ser cuidados. Mas a grande maioria, que é normal, deveria aprender a se cuidar, para que os outros não precisem cuidar dela. E deveria tentar entender sobre essas coisas, das sementes que ela está plantando, que assim a vida dela seria melhor e a de todos em volta dela também. Agora, quando a pessoa não observa, a vida dela é ruim e a de todos em volta é ruim também. E depois vêm as consequências e os outros é que são culpados. Então não adianta, vai vir a lei do retorno e tudo que você plantou vai colher. E por isso que nós estamos aqui para aprender a plantar as sementes do bem, as sementes do amor, as sementes da verdade e da justiça, que são as luzes de Jesus. E se assim a gente conseguir, a gente vai andar no agrado, nas graças de Deus e de Jesus. Amém.